No silêncio que antecede as grandes mudanças da humanidade, muitos já sentem que algo invisível se movimenta. É como se uma força cósmica estivesse tocando cada coração, lembrando-nos de que o tempo não é apenas uma linha reta que corre em direção ao futuro, mas sim um portal que pode se abrir ou se fechar, dependendo do grau de consciência que carregamos. O título que nos guia hoje: O portal do tempo está se fechando. Alinhe-se rapidamente com as novas frequências. Não é apenas uma frase simbólica, mas um chamado profundo que ecoa no inconsciente coletivo. Esse portal não está em um lugar distante ou inacessível. Ele se manifesta em nosso presente, em cada pensamento, em cada escolha, em cada vibração que emitimos. Há momentos em que a vida nos coloca frente a um limiar invisível, e é nesse ponto que precisamos decidir se seguimos o fluxo da expansão ou permanecemos presos às correntes do velho mundo. Muitos não percebem que a realidade sempre esteve em constante dança entre o visível e o invisível. Desde tempos ancestrais, povos sábios falavam sobre ciclos que se fecham e novos caminhos que se abrem. E cada geração teve a oportunidade de atravessar portais de transformação. Hoje vivemos um desses momentos cruciais, em que a pressa não significa correr, mas despertar para a frequência certa antes que o portal se feche. Quando falamos de frequência, falamos do estado vibracional que carregamos, da energia que cada emoção transmite, da clareza que nossas intenções sustentam. O portal do tempo não exige que sejamos perfeitos, mas pede alinhamento, pede sintonia com aquilo que é maior do que as ilusões que nos prendem. Imagine que sua vida até agora tenha sido um longo corredor repleto de portas. Algumas delas você abriu, outras permaneçam fechadas. O portal de que falamos hoje é a última porta ao final desse corredor, e quando ela se fecha, não há retorno ao espaço que foi deixado para trás. Esse não é um alerta de medo, mas sim um convite de esperança, porque significa que tudo aquilo que não corresponde ao seu verdadeiro propósito ficará para trás. Alinhar-se rapidamente com as novas frequências significa escolher, de maneira consciente, os pensamentos que elevam, as emoções que purificam e as atitudes que libertam. É como se o tempo estivesse comprimido, acelerando processos que antes demoravam anos para se revelar. Hoje, um instante de clareza pode mudar destinos, e uma escolha vibracional pode abrir mundos invisíveis. Talvez você já tenha sentido isso em sua própria jornada. Aquela sensação de que os dias parecem mais rápidos, que as sincronicidades aumentaram, que os sinais surgem com uma frequência quase impossível de ignorar. Esse é o portal se manifestando, estreitando a linha entre passado e futuro, obrigando cada um a permanecer desperto no agora. A pressa não é externa, é interna. Não é sobre o relógio físico, mas sobre o coração espiritual. É sobre a oportunidade única de atravessar para um estado mais elevado de ser, antes que esse campo energético se feche para sempre. Muitos mestres do taoísmo, do estoicismo e de tradições antigas já nos ensinaram que a vida é feita de ciclos e que o momento presente é o único espaço onde a eternidade se encontra. Esse é o convite do portal: estar presente, estar consciente, estar desperto. A humanidade se encontra diante de uma encruzilhada espiritual, onde cada ser, consciente ou não, é convidado a decidir como responder ao chamado que ecoa em seu íntimo. O portal do tempo, que agora se mostra de forma mais clara, não é algo físico, não pode ser encontrado por mapas ou por coordenadas externas. Ele é um campo energético, uma sinfonia invisível que envolve toda a vida e que pulsa em uma frequência específica. Muitos ainda estão distraídos pelas vozes do mundo, pela correria do cotidiano, pelas pressões de um sistema que insiste em manter as pessoas ocupadas demais para perceber o que realmente está acontecendo. Mas aqueles que silenciam, mesmo que por instantes, percebem que há algo se movendo de forma diferente,
como se o tecido da realidade estivesse vibrando em um ritmo acelerado, convidando a todos para que despertem antes que seja tarde demais. Para se alinhar com as novas frequências, não é necessário decorar palavras sagradas ou seguir regras rígidas impostas por estruturas externas. O que se pede é presença, autenticidade e coragem para olhar dentro de si. O portal não se abre para aqueles que repetem gestos mecânicos, mas para aqueles que reconhecem sua própria essência e a honram. Isso significa aprender a observar seus pensamentos e emoções, perceber quais deles fortalecem seu espírito e quais drenam sua energia. O simples ato de estar consciente já é um passo de alinhamento. É como uma bússola interior apontando para o norte verdadeiro. Sempre que estamos em sintonia com aquilo que expande, sentimos paz, leveza e clareza. Sempre que estamos desalinhados, o corpo pesa, a mente se confunde e o coração se fecha. Muitas tradições ancestrais descrevem esse momento como uma passagem entre mundos. Para alguns, ele se assemelha ao renascimento da alma. Para outros, é o momento em que as sombras internas são reveladas e transformadas em luz. O taoísmo nos ensina que o caminho da vida é feito de fluidez e adaptação, e que a rigidez é sinal de resistência às mudanças. Já o estoicismo recorda que o controle sobre o externo é limitado, mas a resposta interna sempre está em nossas mãos. Esses ensinamentos, tão antigos e ainda tão atuais, são ferramentas poderosas para atravessar esse portal com consciência. Eles nos lembram que alinhar-se com as frequências do novo tempo não significa lutar contra o que está fora, mas aprender a transmutar o que está dentro. No entanto, o desafio está justamente aí. Vivemos em um mundo que constantemente nos puxa para a distração, para a dúvida, para o medo. As novas frequências pedem o oposto, pedem confiança, abertura e coragem. Para acessá-las, é preciso cultivar momentos de silêncio, mesmo que por poucos minutos ao dia. É nesse espaço silencioso que a alma sussurra verdades que não podem ser ouvidas no barulho da rotina. A prática pode ser simples: fechar os olhos, respirar profundamente, imaginar uma luz dourada se expandindo do centro do peito e se conectando com o universo. Essa luz é o símbolo da sua própria essência, e quanto mais você a nutre com atenção e intenção, mais forte ela brilha, afastando as sombras internas e atraindo o alinhamento com as novas frequências. Outro aspecto fundamental desse alinhamento é a percepção dos sinais. O portal do tempo se manifesta através de sincronicidades, coincidências aparentemente improváveis, que carregam mensagens para quem sabe ler além da superfície. Um número repetido, que aparece diversas vezes ao dia, um encontro inesperado, uma frase que surge no momento exato em que você precisava ouvir. Tudo isso são lembretes do universo de que você está no caminho certo, de que o portal está aberto e de que você tem a chance de atravessá-lo. A grande questão é: você está disposto a reconhecer esses sinais? Está pronto para confiar que há uma inteligência maior guiando cada passo? Nesse ponto, o coração se torna a chave. Não falamos de um coração romântico, preso a ilusões passageiras, mas de um coração desperto, que sente e reconhece a verdade antes que a mente possa explicá-la. Esse coração entende que as novas frequências não são para poucos, mas para todos aqueles que escolhem conscientemente se abrir ao fluxo maior da vida. E quando esse coração se alinha, tudo ao redor começa a mudar. As relações se transformam, as oportunidades aparecem, os caminhos se revelam. É como se a própria realidade começasse a conspirar a favor do despertar. E talvez você que escuta essas palavras se pergunte: mas como posso ter certeza de que estou alinhado com esse portal? A resposta não está em fórmulas ou em respostas externas, mas no sentir. Quando sua vida se enche de pequenas sincronicidades, quando sua mente encontra clareza mesmo em meio ao caos,
quando sua alma sente que está exatamente onde deveria estar, mesmo sem entender o porquê, esse é o sinal. Esse é o alinhamento acontecendo. Agora, antes de seguir adiante, quero falar com você de forma muito especial. Se você chegou até aqui, é porque de alguma forma esse tema ressoou em sua alma. E eu gostaria de te convidar a se juntar à nossa comunidade do canal Alquimia Ancestral. Não apenas como alguém que assiste, mas como parte ativa desse despertar coletivo. Se inscreva, ative as notificações e deixe nos comentários o que você tem percebido em sua jornada. Quais sinais o universo tem mostrado? Quais mudanças você sente dentro de si? Cada experiência compartilhada aqui se torna um farol para outros que talvez ainda estejam caminhando na escuridão. Sua voz importa, sua presença é essencial e seu relato pode ser exatamente o que outro buscador precisa ouvir para atravessar o portal com confiança. Ao aprofundarmos esse tema, é importante compreender que alinhar-se às novas frequências não se trata apenas de uma escolha individual, mas também de um movimento coletivo. Cada pessoa que desperta e se conecta com a energia do portal do tempo influencia de forma invisível aqueles que estão ao seu redor. É como acender uma vela em um ambiente escuro. Mesmo pequena, a chama ilumina o espaço e inspira outras pessoas a acenderem suas próprias luzes. Essa dinâmica é poderosa porque revela que, embora a jornada seja profundamente pessoal, ela nunca é solitária. Existe uma rede sutil que une todos os seres, e quando uma parte dela se ilumina, todo o tecido da vida se beneficia. Por isso, o despertar individual é também uma contribuição para o despertar da humanidade. E esse é um dos grandes mistérios que o portal nos convida a experimentar. Nesse processo, práticas espirituais assumem um papel essencial, não como obrigações rígidas, mas como ferramentas de lembrança. O silêncio, a contemplação e a meditação são portas de acesso ao alinhamento porque ajudam a dissolver as distrações que obscurecem a percepção do sagrado. Da mesma forma, o contato com a natureza é uma forma de recalibrar a energia interna, pois a terra, as árvores, o vento e os rios já vibram em harmonia com as frequências cósmicas. Quando nos abrimos para sentir esses elementos, algo dentro de nós se organiza, como se a alma recordasse de onde veio. Caminhar descalço sobre a terra, respirar profundamente o ar das montanhas ou mergulhar em águas naturais são formas simples e poderosas de sintonizar-se com esse chamado. Além disso, há um ponto essencial que precisa ser reconhecido. As novas frequências não estão apenas no mundo externo, mas também em cada célula do corpo humano. A ciência antiga sabia disso e descrevia o corpo como um templo de energia, cheio de portais internos. Hoje, quando olhamos para dentro com consciência, percebemos que sensações físicas, muitas vezes, são reflexos de ajustes vibracionais. O coração acelera sem motivo aparente, o corpo pede descanso ou a mente busca silêncio. Tudo isso são sinais de que o organismo está se adaptando às novas frequências. Resistir a esses chamados é como nadar contra a corrente, mas acolhê-los é permitir que o corpo se torne um aliado na travessia desse portal. Outro ponto que não pode ser ignorado é o poder das escolhas. Cada decisão que tomamos se conecta diretamente com as frequências que desejamos sintonizar. Quando optamos pela honestidade, pela compaixão e pela verdade, estamos vibrando em uma frequência que harmoniza com a energia do portal. Mas quando escolhemos o medo, a mentira ou o egoísmo, alimentamos uma frequência que nos distancia dessa passagem. É por isso que a consciência diária é tão importante. Cada gesto, cada palavra, cada pensamento é como uma nota musical que compõe a melodia da nossa vida. E somente uma melodia afinada pode atravessar o portal com leveza.
É também nesse ponto que as coincidências, aquelas chamadas sincronicidades, se revelam como mensagens de confirmação. Não são simples acasos, mas sinais claros de que estamos sintonizados com a ordem maior do universo. É como se o cosmos enviasse pequenos bilhetes para nos encorajar. Um encontro inesperado, um livro que aparece exatamente quando precisamos, uma frase que chega como resposta a uma pergunta íntima. Esses sinais não são para serem ignorados, mas sim acolhidos com gratidão, pois revelam que o caminho está sendo acompanhado por forças invisíveis que torcem por nossa expansão. Quando olhamos para tudo isso, percebemos que o verdadeiro desafio não é o portal em si, mas a disposição para atravessá-lo. Muitas pessoas ainda se agarram a antigas formas de viver porque têm medo de perder o conhecido, mesmo que o conhecido traga dor e repetição. No entanto, o portal do tempo não pede que abandonemos nossa humanidade, mas sim que a elevemos a um novo patamar. Ele convida a humanidade a deixar de lado as ilusões de separação e a reconhecer a unidade que sempre esteve presente. O que antes parecia distante e inalcançável começa a ser sentido dentro do próprio coração. E é nesse momento que a transformação se torna inevitável. Você que me ouve agora talvez esteja sentindo sinais em sua própria vida. Pode ser que tenha questionado padrões antigos, que tenha notado mudanças inesperadas em sua energia, ou que esteja percebendo sonhos mais vívidos e carregados de símbolos. Tudo isso faz parte da preparação. São sinais claros de que seu ser já está respondendo ao chamado do portal. É natural que nesse processo surjam dúvidas, inseguranças ou até resistências internas. Mas lembre-se, toda travessia envolve algum nível de desconforto, pois é nesse espaço entre o conhecido e o novo que a transformação acontece. É justamente por isso que este canal existe, para compartilhar, refletir e oferecer caminhos para que cada buscador não se sinta só nessa jornada. Aqui, no Alquimia Ancestral, buscamos unir sabedorias antigas com reflexões atuais, para que cada pessoa tenha ferramentas reais de despertar. Se você está sentindo que essas palavras ecoam em sua alma, compartilhe nos comentários os sinais que tem percebido em sua vida. Seu relato pode iluminar o caminho de outro viajante que também busca atravessar esse portal. E não se esqueça, cada interação, cada palavra sua fortalece essa comunidade de almas despertas. Ao chegarmos à reta final desta reflexão, é importante compreender que o portal do tempo não é um evento isolado, preso a uma data ou a um instante específico, mas sim uma metáfora viva para um processo de transformação que está em andamento dentro de cada um de nós. Quando falamos que ele está se fechando, o que realmente queremos dizer é que as oportunidades para alinhar-se com essas novas frequências exigem presença e escolha consciente. Não se trata de um prazo imposto por forças externas, mas de uma convocação que nasce do interior da alma. O tempo, como costumamos medir, pode até dar a impressão de que está correndo, mas em essência o que está sendo pedido é urgência em despertar, em não adiar mais aquilo que a vida já está mostrando de forma tão clara. É como se o próprio universo dissesse: o momento é agora. Não espere que as circunstâncias externas façam por você aquilo que só o seu coração pode decidir. Essa convocação traz consigo uma verdade poderosa. Cada ser humano carrega dentro de si a capacidade de realinhar sua vida em direção ao que é autêntico. Isso não exige perfeição, mas disposição. Não exige que você já saiba todos os passos, mas que dê o primeiro, com coragem e confiança. Quando você decide colocar sua energia em direção à verdade, o caminho começa a se abrir diante dos seus olhos de forma quase mágica. O que antes parecia impossível ganha fluidez, e aquilo que parecia confuso começa a fazer sentido. Essa
é a força do portal. Ele reorganiza o cenário ao redor daquele que aceita caminhar com coragem. Ao mesmo tempo, é preciso reconhecer que a travessia não é feita apenas de momentos de luz. Muitas vezes, para atravessar esse portal, será necessário encarar sombras antigas, memórias dolorosas e padrões que pareciam estar adormecidos. Isso não deve ser visto como um retrocesso, mas como parte da limpeza necessária. Imagine atravessar uma ponte carregando fardos pesados. Antes de cruzá-la, é preciso escolher o que realmente vale a pena levar. O portal, então, funciona como um filtro que ajuda a separar o essencial do que é ilusório. Quando aceitamos esse processo, descobrimos que a verdadeira liberdade está em caminhar mais leves, desprendidos do que não nos serve mais. E nesse ponto surge uma revelação profunda. As novas frequências não chegam para nos transformar em algo diferente, mas para nos lembrar de quem sempre fomos. O despertar não é sobre se tornar outra pessoa, mas sobre reconhecer a essência que já habita dentro de nós desde o princípio. Toda crise, toda dor e toda dúvida se tornam oportunidades de redescobrir essa verdade. E ao atravessar esse portal, o que nos espera não é algo estranho ou distante, mas a própria essência de nosso ser. Esse é o poder mais belo dessa jornada. Perceber que o que buscávamos lá fora sempre esteve dentro de nós. Quero de coração agradecer a você que chegou até aqui nesta reflexão. Sua presença, seu tempo e sua abertura são sinais claros de que o portal já está atuando em sua vida. Cada pessoa que se conecta a essa mensagem ajuda a fortalecer uma corrente invisível de despertar que vai muito além do que podemos medir. É por isso que convido você a deixar nos comentários o que essa mensagem despertou dentro de você. Compartilhe seus sinais, suas experiências, seus sonhos e suas intuições. Seu relato pode ser justamente a resposta que outra alma está buscando nesse exato momento. E se este conteúdo tocou você de alguma forma, inscreva-se no canal Alquimia Ancestral para que possamos continuar caminhando juntos nessa jornada de lembrança e despertar. Ative as notificações para receber as próximas reflexões e, acima de tudo, sinta-se parte desta comunidade que cresce a cada dia com respeito, profundidade e conexão. Aqui, cada voz é importante. Cada presença é valiosa. Agora, enquanto este vídeo se encerra, quero convidar você a continuar sua jornada assistindo aos 2 vídeos que estão aparecendo na tela final. Eles foram escolhidos com cuidado para aprofundar ainda mais essa experiência e ampliar as chaves que já estão vibrando dentro de você. Não veja isso como uma sequência qualquer, mas como um convite para expandir ainda mais sua consciência. Permita-se seguir adiante, porque o portal continua se abrindo a cada passo que você dá.